Olá, professores, professoras. Esse é o terceiro vídeo da trilha de sondagem de matemática. Eu sou a Carla e, junto com a Silvia, formamos a equipe de matemática da Diretoria de Ensino de Mauá. Sejam todos bem-vindos à trilha formativa sobre sondagem matemática. Neste vídeo, iremos falar sobre a sondagem da resolução de problemas. A sondagem da resolução de problemas nada mais é do que uma avaliação diagnóstica e processual que propicia acompanhamento da aprendizagem dos estudantes quanto a esse objeto de conhecimento, tanto no campo aditivo quanto no campo multiplicativo. As situações problemas irão permitir que os alunos mobilizem tudo o que sabem e, a partir daí, compreender a lógica e as estratégias de resolução utilizadas pela turma. Ao pensar na atividade, é preciso considerar o grau de complexidade das noções e relações que estão envolvidas nos enunciados. Para auxiliar na sondagem, foi elaborado um documento orientador do sistema de numeração das 4 operações e da resolução de problemas, onde será possível encontrar instruções. Nesse momento, falarei das instruções da sondagem da resolução de problemas. Os alunos poderão ser organizados em pequenos grupos para compartilhar os materiais concretos, como palitos, tampinhas de garrafas. Porém, a resolução deverá ser individual. Para cada estudante, prepare uma folha com o enunciado dos problemas. Não é preciso colocar as ideias envolvidas. Elas são referências apenas para o professor. Após a resolução, deve-se realizar a análise dos registros, tendo por base a planilha de acompanhamento que será disponibilizada no documento orientador. A ordem dos significados envolvidos nos problemas não poderá ser alterada, pois essa será a ordem a ser considerada para a digitação dos dados. Para esclarecer dúvidas, os professores poderão utilizar outros problemas. Para os estudantes não alfabéticos, os enunciados deverão ser lidos. No campo aditivo, você descobre como os alunos interpretam os enunciados de problemas de adição e subtração e quais variáveis interferem no desempenho deles ao resolver problemas. Além de perceber quais recursos eles utilizam para representar os cálculos e quais os procedimentos que dominam. A composição remete à ideia de juntar ou separar partes. Por exemplo, Ana tem 15 lacinhos azuis e amarelos. Se 10 são azuis, quantos são os amarelos? A transformação é a alteração do estado inicial por meio de uma situação positiva ou negativa, ou seja, o ganho ou perda, que interfere no resultado. Por exemplo, Ana tinha 5 lacinhos, ganhou alguns de sua avó e ficou com 18. Quantos lacinhos Ana ganhou de sua avó? A comparação é confrontar duas quantidades. Por exemplo, Ana tem 15 lacinhos e Lorena tem 10. Quantos lacinhos Ana tem a mais que Lorena? Na composição de transformações, são as alterações do estado inicial. Duas transformações são compostas para formar uma terceira. Por exemplo, Marcos começou o jogo com 31 bolinhas de gude. Na primeira partida, ganhou 19. E ao terminar a segunda partida, estava com 40 bolinhas. O que aconteceu na segunda partida? Ele perdeu ou ganhou? Quantas bolinhas? A intenção é descobrir se o aluno consegue compreender a ideia envolvida nos problemas matemáticos. Será possível observar também que é preciso antecipar quais estratégias as crianças podem usar, já que isso vai proporcionar pistas para compreender como cada estudante chegou a determinado resultado e se entendeu a ideia. Esse é um exemplo de problema que envolve uma comparação de quantidades. Paulo tem 36 figurinhas e Mariana tem 54. Quantas figurinhas Mariana tem a mais do que Paulo? As duas quantidades
são estáticas. Devem apenas ser comparadas e um caminho é subtrair de 36 de 54. A distância entre um número e outro não é tão pequena, o que dificulta a contagem nos dedos. A maneira como a informação é apresentada também é uma variável que precisa ser considerada. O tratamento da informação, nesse caso, é igualmente importante. Se o problema fosse Paulo tem 36 balas e Mariana tem 18 balas a mais que ele, quantas balas tem Mariana? A complexidade, nesse caso, seria muito menor. Nesse caso, o aluno erra o resultado, porém acerta na ideia. Ele conta um por um e chega a 19, pois conta o 36 também. Podemos levar à turma um tipo de discussão que envolve a eficiência da estratégia de contagem. Por que o resultado da diferença no número de figurinhas não está correto? Deve-se ou não contar o 36? Por quê? Qual o outro jeito para fazer essa contagem sem se perder? Neste exemplo, o aluno utilizou uma estratégia diversa. Ela compreendeu a ideia e utilizou símbolos como estratégia de cálculo, contando um por um. É importante observar que existem várias estratégias. Independente da estratégia que os estudantes utilizam, eles chegam sim ao resultado, e que a matemática oferece diversos caminhos para o destino. Já esse aluno, embora acerte o resultado da conta, não entendeu o problema proposto, pois escolheu uma estratégia de cálculo que leva a uma solução que vai na direção oposta ao que é pedido. É possível perceber o que o fez confundir. A questão é o a mais, que podemos ver circulado, que remete à ideia de adição. Às vezes, o aluno não está querendo saber a diferença, está com a ideia de aditiva, aonde o leva a utilizar de uma estratégia que não é a correta neste instante. Num primeiro momento, coloque em discussão 2 ou 3 exemplos de resolução de cada problema. É importante trabalhar com exemplos de erro. Podemos pegar como exemplo a produção desse aluno que somou os números apresentados. Pergunte: a conta foi feita corretamente? Por que então o resultado está errado? Em quais casos esse procedimento funciona? E em quais não funciona? Enfatize que para outros problemas, essa estratégia, somar os números apresentados, é útil. E pergunte: se o problema fosse Paulo tem 36 figurinhas, Mariana 54 a mais que ele, quantas figurinhas Mariana tem? Esse procedimento serviria? É importante lembrar que para que todos avancem, é preciso trabalhar com uma ampla diversidade de problemas do campo aditivo. Você pode propor que as crianças analisem um problema sem resolvê-lo. Por exemplo, Paulo tem X figurinhas e Mariana tem XY. Quantas figurinhas Mariana tem a mais do que Paulo? Elas devem tentar descobrir a relação entre os números. Qual é o maior? Por quê? Outra ideia é pedir que eles criem problemas semelhantes ou discutam problemas em cujos enunciados faltem informações. Uma vez que você conhece a natureza do erro do estudante, a intervenção se torna precisa e pontual, possibilitando o avanço com vistas em habilidades que precisam ser desenvolvidas. Aqui temos outro exemplo de problema. Na escola Parque da Primavera, há 860 estudantes no período diurno e 273 estudantes no período noturno. Quantos estudantes há a mais no período diurno do que no período noturno? Podemos perceber que a estudante compreendeu o que o problema propôs e também acertou o cálculo. Utilizando o mesmo problema como exemplo de uma possível resolução, podemos observar que o aluno entendeu a ideia que o problema trouxe, porém, houve um erro no cálculo. Aqui trazemos exemplos no campo multiplicativo, onde podemos descobrir como os alunos resolvem problemas de multiplicação e divisão e quais variáveis interferem no desempenho deles ao resolver problemas desse tipo.
os procedimentos usados na resolução de problemas e as formas utilizadas para registrar os cálculos. Temos a configuração retangular, que explora a contagem utilizando a multiplicação de linhas por colunas e vice-versa. Por exemplo, Felipe arrumou 6 carrinhos em 2 fileiras, com 6 carrinhos em cada uma. Quantos carrinhos Felipe possui? Temos a proporcionalidade, que é a regularidade entre elementos de uma tabela. Exemplo, se uma prateleira tem 5 livros, quantos livros há em 3 prateleiras? Temos também a combinação, que indica em observar as possibilidades de combinar elementos de diferentes conjuntos. Por exemplo, Ana tem 3 saias e 2 camisetas. De quantas formas diferentes Ana consegue vestir-se usando uma saia e uma camiseta? Vamos a um exemplo de problema no campo multiplicativo. Para uma excursão ao Parque Escola Ciência hoje, a coordenadora Ana contratou um ônibus que cabem 42 passageiros sentados, que equivale ao triplo de estudantes que cabem em uma van escolar. Quantos passageiros cabem na van escolar? Neste problema, no campo multiplicativo, a aluna errou a ideia e também errou o cálculo. A possibilidade do erro é devido à palavra triplo, onde a estudante confundiu e assim utilizando como estratégia de resolução a multiplicação. E aqui o estudante teve o entendimento, conseguiu ler os dados e conseguiu chegar no resultado. Podemos dizer que a situação-problema é um gênero textual e os alunos precisam se atentar a essa linguagem matemática. Nesse exemplo, o aluno conseguiu entender a ideia, porém errou no cálculo. Este é mais um exemplo de problema no campo multiplicativo. Para preparar sanduíches para sua festa de aniversário, Lara comprou 2 tipos de pães, baguete francês, 3 tipos de frios, presunto, mortadela e salame, e 2 tipos de queijos, mussarela e prato. Quantos tipos de sanduíche Lara vai conseguir preparar usando um tipo de pão, um tipo de queijo e um tipo de frio em cada um? Nesse exemplo, o aluno terá de utilizar a ideia de combinação para resolver esse problema. São 3 tipos de ingredientes que ainda apresentam subtipos, o que aumenta muito a complexidade do problema. A grandeza numérica não é alta, o que pode facilitar o trabalho para o aluno. Aqui temos alguns possíveis procedimentos que podem ser utilizados pelos estudantes. Por exemplo, fazer uma listagem das combinações possíveis encontradas e escrever todas no papel, uma por uma. Organizar os dados em tabelas. Organizar os dados em árvore, montando cada ingrediente com suas possíveis combinações. Colocar apenas o resultado obtido, sem explicar como chegou a ele. Aqui é possível ver uma tentativa feita por um aluno, que tentou construir uma tabela, mas se perdeu e errou o resultado. Mas isso mostra que ele entendeu a ideia por trás do problema. Outro aluno construiu uma árvore com as possibilidades e acertou o resultado. E aqui faremos uma análise e registro dos resultados. Para sistematizar e acompanhar o processo de aquisição do campo aditivo e multiplicativo, utilizaremos a planilha Mapa de Sondagem Anos Finais, além das observações na própria folha do aluno, pois elas ajudam a organizar a tabulação. Nesta planilha, você, professor, vai assinalar o acerto da ideia e ou o acerto da resolução. E se o estudante não respondeu? Uma vez que você conhece a natureza do erro do estudante, a intervenção se torna precisa e pontual, possibilitando o avanço com vistas em habilidades que precisam ser desenvolvidas. Aqui deixamos os referenciais teóricos.
Terminamos aqui a trilha formativa, sondagem de matemática. E obrigada.